Olá, irmão, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Escola Bíblica Dominical. Dessa vez estamos fazendo um pouco diferente. As transmissões geralmente a gente tem feito ao vivo. Dessa vez nós vamos gravar algumas aulas, tá? A ideia é de que todas as aulas agora possam ser gravadas e aí você pode ter acesso aí durante a semana ou no próprio domingo para poder assistir às suas aulas, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade à carta de Tiago. Estudamos o capítulo 1 todo. Na última aula vimos ali uma parte introdutória do capítulo de número 2 e hoje a ideia é de a gente completar todo o capítulo de número 2, tá bom? Então vamos estudar Tiago capítulo 2. Aproveita, já separa a sua Bíblia. Se você já viu aí no título do vídeo, você já deve estar com a sua Bíblia aí separada, marcada em Tiago capítulo 2. É um capítulo um pouco grande, onde a gente pode separar em dois grandes grupos de versículos. A gente pode separar do versículo 1 ao versículo de número 13, aonde Tiago vai abordar uma argumentação, e depois do versículo 14 até o final, no verso 26, onde vai ter ali uma segunda abordagem. Mas percebam uma coisa, ainda que nós façamos essa divisão entre essas duas abordagens que Tiago vai tratar, são dois pontos em que Tiago vai tratar acerca de um pensamento só. Então, a sua argumentação está envolvida nesses dois pontos, tá? Então, a gente vai perceber isso à medida que a gente for lendo o livro, à medida que a gente for lendo esses versículos, e aí no final a gente vai compreender toda essa argumentação que Tiago vai estar usando, que também não está desconecta daquilo que a gente tratou na última aula, tratando aqui do finalzinho do capítulo 1. Então, se a gente perceber, hoje a gente tem o livro todo dividido em capítulos, em versículos, mas não foi sempre assim. No original não havia essa divisão. Essa divisão foi feita muito posterior. E a gente percebe, quando a gente faz essa leitura, quando a gente estuda melhor o livro, a gente percebe que há essa conexão de ideias, há um fluxo de argumentação do autor para que os seus leitores compreendam bem aquilo que ele está levantando. Todos os argumentos, todas as ideias apresentadas aqui vai fazer um sentido para aqueles leitores que vão estar tendo contato com a carta de Tiago. E a gente vai observar essas conexões aqui com alguns versículos. Vamos tentar entender um pouco aquilo que está passando pela cabeça de Tiago. Vamos tentar entender um pouco o que está acontecendo naquele lugar, como que é a vida e como que tem aqueles que estão lendo essas escrituras, que estão lendo essa carta de Tiago, como que eles estão recebendo todas essas informações. Então, para isso, a gente precisa caminhar um pouco devagar, de verso a verso, e aí a gente vai conseguir compreender depois no todo qual é a abordagem que Tiago quer dar em toda a carta. No caso, a gente vai tratar hoje só do capítulo 2, mas a gente vai observar as conexões de ideias que Tiago vai abordar aqui nesse capítulo 2. Então vamos lá. Vamos ler primeiro todo o capítulo, e aí depois nós vamos vindo de verso a verso, observando a argumentação de Tiago acerca do que está acontecendo aqui nesse trecho, tá bom? Então acompanhem comigo e leiam aí nas suas Bíblias. Tiago, capítulo de número 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratares com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhes disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica ali, em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre.
Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome sobre vós invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna o culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então aqui a gente vê a primeira argumentação de Tiago, e é bem claro aqui o que Tiago está querendo tratar nesse primeiro trecho, tá ok? A gente percebe aqui que há uma distinção, a forma como aqueles irmãos estão tratando alguns que visitam a igreja. E aí a gente vai observar um pouco melhor isso, porque aqui a gente não vê a palavra igreja, a gente vê a palavra sinagoga, a gente vai tratar disso. No segundo argumento, esse que a gente vai tratar aqui agora, esse segundo trecho, vamos observar como que Tiago vai tratar a partir do verso 14. Meus amados irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode por acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver encarecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava com as suas obras. Com efeito, pelas obras, a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não somente por fé. De igual modo, foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então a gente tem essas duas argumentações aqui no mesmo capítulo 2. Então como que a gente pode observar esses dois pontos? O que a gente consegue observar aqui, deixa eu só abrir aqui, mas o que a gente consegue observar nesses dois grandes trechos de versículos é as incoerências daqueles que estão lendo essa carta. Então o Tiago está escrevendo para um grupo de cristãos, e a gente começa a observar e entender aqui o texto. Tiago escreve para um grupo de cristãos, e a gente observou nas outras aulas, se você não viu ainda as outras aulas, é importante que você veja, existe uma playlist no canal da igreja, onde você pode ver as aulas anteriores sobre Tiago. E a gente vai observar, como a gente observou antes, que essa carta foi endereçada a cristãos judeus. E bem ainda ali no primeiro século, aqueles cristãos que receberam a palavra, se a gente observar, a gente percebe que Paulo foi um grande evangelizador além da Palestina. Ele fora para vários lugares em torno do Mediterrâneo, pregando o evangelho, e primeiro ele sempre procura uma sinagoga. Então ali muitos judeus foram
convertidos ao cristianismo. Então, há relatos de que sinagogas inteiras tenham sido convertidas, ou na sua maioria. Então, Tiago está escrevendo a esses judeus, percebam logo na apresentação da carta, o que Tiago vai dizer. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Menção das 12 tribos, isso é bem compreensível para o judeu, aqueles que estão dispersos, as tribos, o povo de Deus que estava na Palestina, que estava ali na Terra Prometida, agora dispersos em todo o mundo. Tiago então escreve a esses judeus que estão dispersos. Então eles lendo essa carta, há várias recomendações, várias exortações que Tiago faz para que aquela comunidade de judeus cristãos que estão recebendo essa carta sejam exortados. É preciso então que eles, depois de todo o entendimento que eles tiveram da pessoa de Cristo, é necessário agora que eles caminhem de forma como Cristo lhes apresentou o Evangelho, as ordenanças do Senhor. O que eles têm em mente, possivelmente, são ainda os mandamentos que eles guardaram, os costumes religiosos que eles tinham do judaísmo. Então era necessário ainda que houvesse doutrina, que houvesse um ensinamento para que aqueles cristãos judeus pudessem caminhar conforme a doutrina dos apóstolos, assim como diz em Atos capítulo 2. Então aqui a gente começa a perceber, assim como a gente já vem estudando nos capítulos anteriores, ou no capítulo anterior, a gente começa a perceber esses pontos onde Tiago quer trazer à mente daqueles judeus a pessoa de Cristo, a doutrina de Cristo, e isso ele vai fazendo gradativamente. Percebam, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele já começa esse versículo tratando que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da glória. Para que aqueles judeus, fique claro na mente daqueles judeus que o Senhor da glória, o próprio Deus, é o próprio Cristo. E ele não fez acepção de pessoas quando se fez carne. Quando veio aqui a este mundo, ele se apresentou, ele morreu por todos, de toda tribo, língua, nação, não fez distinção entre judeus e gentios, ele morreu de fato por todos os homens. A ideia de todos os homens não é cada indivíduo no mundo, não é cada indivíduo do planeta, mas é todos, de toda raça, toda tribo, toda língua, toda nação, de todos os lugares. Essa é a ideia. Cristo morreu por todos, e não somente por um grupo de pessoas, como por exemplo os judeus. João vai tratar no seu evangelho que ele diz que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a gente já começa a entender aqui como que Tiago quer trazer um ensinamento para aqueles judeus cristãos. Percebam que esse primeiro trecho há uma certa incoerência na distinção de pessoas. No segundo trecho, há uma certa incoerência com relação à fé e às obras. Vamos observar primeiro esse trecho. Verso 2. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também um pobre andrajoso, e se tratares com deferência os que têm os trajes de luxo, e lhes disseres, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e se disseres ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Então perceba que Tiago agora está tratando de uma figura, de uma hipótese, para que aqueles homens compreendam o que de fato o cristianismo apresenta, que não pode haver distinção de pessoas. Como que ele vai apresentar isso? Ele está trazendo aqui uma história
Tiago sempre vai fazer isso, praticamente em toda a sua carta. Ele vai trazer alguma história para ilustrar aquele ensinamento que ele quer tratar com aqueles homens. E aqui ele vai tratar exatamente desse ponto aonde há essa incoerência. E aqui ele vai mostrar qual é o ponto dessa incoerência. Então percebam que, de fato, pode ter havido esse problema. Possivelmente chegou aos ouvidos de Tiago que aquela igreja, que aquela comunidade, que aqueles homens estavam tratando com diferença as pessoas que visitavam as suas sinagogas. Percebam que Tiago está usando aqui a palavra sinagoga. Se a gente observar essa reunião dos crentes, a reunião do povo de Deus com a intenção de adorá-lo, ela sempre é representada por alguma palavra, uma palavra importante. No Novo Testamento a gente tem a palavra eclesia, a palavra igreja, aonde vai representar essa reunião do povo de Deus, com o intuito de adorá-lo, com o intuito de louvá-lo, com o intuito de render graças ao Senhor. Então o povo vai se reunir para ler sua palavra, orar. Essa reunião é chamada de igreja. Se a gente olhar lá para o Antigo Testamento, o povo do Antigo Testamento, o povo de Deus, igualmente se reuniam. Várias vezes Moisés manda reunir o povo, o próprio Deus manda que Moisés reúna o povo para que eles então pudessem ser exortados, ensinados. Há sempre essa menção de reunião do povo de Deus. E qual é a palavra utilizada ali nesses momentos? A palavra utilizada no hebraico é kahal. Sempre quando há essa reunião do povo de Deus, quando Deus manda que o povo se reúne para que ele pudesse exortar, para que ele pudesse dar a sua palavra, ele usa a palavra, é registrada a palavra kahal. E quando os tradutores da Bíblia hebraica para o grego, a famosa Septuaginta, eles traduzem, a forma como eles traduzem a palavra kahal é eclesia. A palavra eclesia, ela tem um sentido de chamados para fora. O povo grego já utilizava essa palavra para que eles pudessem então chamar, convocar o povo para fora para uma tomada de decisão, para trazer alguma informação ao povo. Existiam também alguns anciãos das cidades, os responsáveis pelas cidades, que eles também eram convocados ou pelo governador, por alguém acima deles, e essa convocação era chamada também de eclesia, a reunião desses anciãos, para que houvesse ali então uma tratativa que eles levassem aquelas informações para as suas cidades. Então a palavra eclesia sempre ela tem um propósito de reunir, de chamar para fora. No caso dos anciãos, chamar eles das cidades onde eles estavam para fora das suas cidades, para irem para uma região central do Império Grego, onde eles pudessem ali receber as suas instruções. Da mesma forma, os cidadãos eram chamados para fora das suas casas para que se reunissem em um local e ali então eles pudessem também tomar alguma decisão, para que fossem alertados de alguma informação. Enfim, essa palavra era sempre utilizada com esse propósito. E não por acaso foi essa palavra escolhida pelo Espírito Santo para que então compusesse, desse nome à reunião dos crentes. Quando os crentes se reúnem, os crentes no Senhor Jesus se reúnem para ler a sua palavra, louvá-lo, adorá-lo. Então a palavra denominada ali é eclesia. No entanto, a gente tem a palavra sinagoga, que também significa, tem a intenção de mostrar a reunião. A palavra sinagoga ela foi introduzida entre os judeus quando eles foram para o cativeiro babilônico. No cativeiro babilônico, o povo judeu perdeu algumas coisas, não tinha algumas coisas que eles tinham na sua terra para que pudessem adorar a Deus e glorificar a Deus. Basicamente, 3 coisas que os judeus tinham, que a gente pode citar
Existiam outros, mas três mais importantes: a terra, o templo e a palavra. Eles não tinham mais a terra, não tinham mais o templo, mas tinham ainda a palavra. E então eles se reuniram em sinagogas para que eles então pudessem adorar a Deus, cultuar o Senhor, e ali nessas sinagogas. Quando eles recebem a autorização para voltar para Jerusalém, muitos voltam com Zorobabel, com Esdras, com Neemias, para a reconstrução dos muros da cidade, para a reconstrução do templo, e muitos voltam ali para suas terras e para a reconstrução do templo, para continuarem adorando a Deus. No entanto, nem todos eles voltam. Muitos outros vão para outros lugares em torno do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo. Por isso se deu ali a dispersão dos judeus, ou chamada também de diáspora. E para onde esses homens foram, também eles estavam fora das suas terras, não tinham templo, mas levavam consigo ainda a palavra. Por isso, aonde os judeus chegavam, eles construíam sinagogas. Por isso que quando Paulo sai da região da Palestina, sai de Jerusalém, e ele vai para outras regiões em torno da Macedônia, em torno do Mediterrâneo, na Macedônia, Acaia, na Grécia, Corinto, ele sempre encontra sinagogas por conta daquela dispersão dos judeus ocasionada anos antes. Portanto, Paulo visita primeiramente as sinagogas, porque ali ele sabe que tem os judeus, e os judeus aguardavam a vinda do Messias. Então Paulo entra nas sinagogas para informar, para anunciar o evangelho, dizendo que Cristo já tinha vindo, era Jesus. E a partir dali, então, ele anunciava também aos gentios. Então, ainda estamos tratando, essa carta ainda se dá no primeiro século, em torno do ano 60. Então, é possível que esses judeus ainda se reunissem nas sinagogas. Não havia problema com relação a isso. Na verdade, os cristãos, eles não têm um lugar fixo para se reunirem. Se a gente for olhar a história da igreja, a gente percebe aqui, nesse ponto, que os judeus, uma vez que entenderam a obra vicária de Cristo, eles continuavam se reunindo nas suas sinagogas para adorar a Deus, para continuar com seus propósitos ali. No entanto, a gente percebe através de outros textos, inclusive alguns textos de Paulo, de Atos, que a igreja, que o povo se reuniam nas casas das pessoas. Então a gente percebe aqui que aqui eles se reuniam ainda nas sinagogas, muitos se reuniam nas casas, se reuniam nas praças. Quando a gente vai ver o final do primeiro século, início do segundo século, até o quarto século, a igreja foi demasiadamente perseguida e elas se reuniam aonde dava. Há relatos de que os cristãos se reuniam em cavernas. É possível ainda encontrar algumas cavernas onde a gente pode encontrar algumas inscrições dos cristãos. Há relatos de que eles se reuniam em cemitérios. Há relatos de reunião dos cristãos em vários lugares. Eles se reuniam aonde dava para reunir no período onde eram muito perseguidos pelo Império Romano. Então, não é de se espantar que esses homens aqui ainda se reuniam nas suas sinagogas. Tiago, então quando que a igreja passa a se reunir na igreja, no templo que a gente conhece hoje? A partir ali do Edito de Constantino, ou chamado também Edito de Milão, no ano de 312, Constantino então se declara como também um cristão. E ele então interrompe todas as perseguições que a igreja sofria, e agora, muito pelo contrário, ele não vai mais perseguir a igreja e ele vai dar privilégios à igreja. E uma das coisas que Constantino faz é tirar os pagãos dos seus templos e oportunizar esses lugares para os cristãos. Na verdade, o que Constantino faz é apontar para que todo o seu império seja cristão. Embora ele não tenha oficializado o império como o cristianismo sendo a religião oficial do império,
ele deixou esse legado para todo o seu império. Ele fez com que todo o seu império compreendesse que de fato ele era cristão e agora não havia mais perseguição para com os cristãos. O ato de sancionar esse edito, dizendo que o império então era cristão, isso vai acontecer muito tempo depois da morte de Constantino, no ano 392, com Teodósio II. Então a gente percebe que até o quarto século a igreja se reunia aonde dava para se reunir. E aqui, nesse ponto, a gente percebe que a sinagoga era um local aonde esses cristãos se reuniam. Muito provável que esse lugar era um lugar onde, de fato, toda a sinagoga foi convertida. E aí, Tiago está usando aqui essa ilustração, mas que provavelmente isso deve ter acontecido, por isso que ele está tratando especificamente sobre essa incoerência que a gente vai ver aqui agora. Ele cria um cenário onde entra um rico na sinagoga e as pessoas ali o recebem muito bem e colocam eles no melhor lugar para que ele pudesse então participar do culto. Enquanto que um pobre andrajoso, com a sua vestimenta mais simples possível, quando entra nessa mesma sinagoga, ele é tratado com diferença. Olha, fica ali em pé. Olha, senta aqui debaixo dos nossos pés. O tratamento diferente para com o rico. E aí então Tiago vai começar a sua argumentação. Ele diz o seguinte, a partir do verso 4: Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Percebam aqui que ele está tratando, ele está colocando os homens para que eles pensem como se eles estivessem, se eles fossem juízes. E um juiz, se a gente olhar friamente, um juiz ele não pode se envolver com a causa de modo que ele possa atribuir vantagens para uma ou para outra pessoa. O que o juiz tem que fazer é olhar a causa friamente e ver exatamente quem ali é justo ou injusto. E o juiz não toma partido se a pessoa tem isso ou aquilo, ou o outro não tem isso ou não tem tantas posses. Ele vai olhar para a situação, para o mérito da situação e ali então dá a sua causa. O que Tiago está dizendo aqui é que eles se tornaram juízes perversos, de perversos pensamentos. Ou seja, o juiz ele vai dar ganho de causa para o outro porque ele pretende depois receber algum benefício desse outro. Um juiz iníquo, um juiz com pensamentos perversos. Da mesma forma, ele quer tratar ali aqueles irmãos, quer ensinar aqueles irmãos. Por que vocês estão tratando o rico desta maneira? O que vocês pretendem em tratar o rico dessa maneira? Por que tamanho privilégio para com este em detrimento do pobre? Percebam o verso 5. Ouvi, meus irmãos, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam, alertando aqueles homens. Percebam, Deus sendo rico, percebam que ele vai começar a apresentar Jesus Cristo, logo no início do capítulo, como o Senhor da glória. E eles sabem, aqueles irmãos, aqueles judeus cristãos, quem fora Jesus? O Deus encarnado, o carpinteiro, numa cidade de Belém, uma cidade pequena. Eles sabem quem foi Jesus, sabem que não foi nenhum rico, ninguém amigo ou parente de alguém mais abastado, mas alguém que passou por dificuldades, alguém de dores, alguém que trabalhou e num serviços mais humildes da sua época. Então, ele está tratando exatamente disso.
esse Senhor da glória, ele se fez carne de forma humilde, nasceu de uma manjedoura. E agora, como aqueles homens que dizem seguir a esse Cristo, a esse Jesus, podem dar importância para aqueles que têm condições financeiras, para aqueles ricos? E ele vai dizer: ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres? Talvez aqui Tiago tivesse com a ideia daquilo que Jesus trata registrado em Lucas capítulo 6, verso 20, e em Mateus 5, 3, onde Jesus, tratando ali das bem-aventuranças, diz o seguinte: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então, isso provavelmente está na mente de Tiago. Bem-aventurados pobres, são esses os pobres, os mais humildes, que têm a consciência de que não podem esperar nada desse mundo. São eles que têm a consciência de que dependem de algo além do material, mas diferentemente do rico, que confiam nas suas coisas, confiam nas suas posses, e por isso dificilmente vão se inclinar para a oferta de Deus. E aí então ficamos aqui num contexto um pouco espinhoso, né? O que então Tiago está tentando tratar aqui? Será que ele está dizendo então que só irão compor, só irão herdar o reino de Deus os pobres? Os ricos não vão herdar o reino de Deus? Então é importante a gente observar com mais cuidado esse trecho aqui do verso 5, porque não é isso que Tiago está tratando, e muito menos quando Jesus disse que bem-aventurados os pobres, porque o vosso é o reino de Deus, também não quis dizer que cada pobre eles entrariam no reino de Deus. Mas é uma maneira generalizada de dizer exatamente isso, que aqueles que têm maiores dificuldades econômicas, geralmente oprimidos pela sociedade, esses têm maiores inclinações espirituais para compreender o sobrenatural de Deus. Nessa forma generalizada de tratar, muitas vezes é incompreendida. Percebam como a gente estudou no capítulo anterior, quando a gente tratou aqui do verso 27, onde Tiago diz que a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado. Perceba que isso é uma representação, os órfãos e as viúvas, das pessoas que são desamparadas, pois esses dois grupos representavam pessoas desamparadas pela sociedade. Então, são formas genéricas que o texto traz para mencionar que, olha, nesse grupo de fato, eles têm uma certa importância. Então, os órfãos e as viúvas tinham esse emblema de tratar dos desamparados. A gente pode observar desde o Antigo Testamento há essa menção dos órfãos e das viúvas. Aqui, semelhantemente, a gente vai ver essa generalização tratando acerca dos pobres. Devemos observar as advertências de Jesus quanto à riqueza. Então, não é que o rico ele não herdará o reino dos céus, mas a ideia é que o rico ele tende a confiar mais nas suas posses, confiar nas suas riquezas. E essas riquezas podem ser pedra de tropeço para que eles então possam se afastar do Senhor. Porém, nem Tiago nem Jesus estão excluindo os ricos de entrarem nos reinos dos céus. Claramente há pobres também que ignoram a Deus. Assim como muitos ricos se gloriam e confiam nas suas riquezas, igualmente há pobres que ignoram também a Cristo, que ignoram a Deus, que andam segundo seus propósitos, segundo aquilo que eles acham importante, e esses também não vão herdar o reino dos céus. Então é importante a gente observar isso,
que aqui o que Tiago está mostrando é que o pobre, de forma geral, ele é alguém que tem uma expectativa em observar, em escutar aquilo acerca do reino dos céus, acerca não só do reino dos céus, mas do transcendente, aquilo que vai fazer com que ele não observe, não crie raízes, não confie nas coisas desse mundo, mas que esses homens têm essa propensão a entenderem melhor as questões espirituais. Então, o verso 5, ele está tratando, está chamando a atenção dos seus ouvintes para essa realidade. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Verso 6. O verso 6 é importante a gente observar, ele conectado com o verso 7. Diz assim: entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Percebam que havia um problema daquela comunidade cristã para com os ricos. E aqui Tiago vai dizer, olha, não são os ricos, não são eles que vos oprimem, não são eles que levam vocês para os tribunais, não são eles que estão sempre trazendo problemas para vocês. Por que vocês tratam eles com mais privilégios? Percebam, Tiago não está dizendo que é para tratar o pobre com mais privilégios do que o rico, mas ele está dizendo por que tem essa diferenciação de tratar o rico com maior privilégio do que o pobre. O que ele está chamando atenção é para um tratamento de isonomia, o mesmo tratamento para ambos. Não pode haver diferença de tratamento nem para com um e nem para com o outro. E a incoerência disso, ele mostra aqui. Mas não são os ricos que causam problemas para vocês? Por que eles, então, são tratados com maior privilégio no meio de vocês, quando estão no meio de vocês? Esse é o ponto que Tiago está tratando aqui. Verso 7 ele continua. Não são eles os que blasfemam o bom nome sobre vós foi invocado? Além de oprimirem economicamente, levando eles aos tribunais, fazendo com que eles pagassem quantias que eles não poderiam, eles também blasfemavam o nome que sobre eles foi invocado, o nome de Cristo, o nome que eles cultuavam, o nome que eles adoravam. Esses ricos desdenhavam disso, blasfemavam acerca disso. E ainda assim, aqueles homens, quando visitavam as sinagogas, eles eram tratados diferente dos demais. De novo, o que Tiago está tratando aqui não é que o pobre seja melhor tratado do que o rico e nem que o rico continue sendo tratado melhor do que o pobre, mas que haja um tratamento igual para ambos. Não pode haver essa incoerência, principalmente aqueles que se dizem seguidores de Cristo, uma vez que conhecem de fato quem foi Cristo no seu ministério terreno. Então é importantíssimo a gente observar isso. E um outro ponto histórico para a gente observar é que as comunidades cristãs nos primeiros séculos eram sempre formadas por pessoas com mais dificuldade econômica, geralmente por pobres mesmo. As igrejas desses primeiros tempos eram formadas por pescadores, agricultores, eram formadas por essa comunidade de pessoas mais pobres. E se a gente observar ao longo da história da igreja, é assim até hoje. As grandes comunidades cristãs geralmente são compostas por uma parcela mais pobre da sociedade. Não diferente dessa época. Eu separei aqui 2 textos, na verdade vou tratar de um para que a gente pudesse entender melhor qual era a realidade dessas igrejas aqui. Por exemplo, quando a gente observa outros textos do Novo Testamento, percebemos que a igreja do primeiro século era de fato uma comunidade que necessitava de recursos financeiros.
Vejamos então o que Paulo escreveu em Romanos 15, 26. Ele faz uma coleta entre as igrejas gentias da região da Macedônia e da Acaia para enviar esses recursos financeiros levantados para os pobres em Jerusalém, os santos em Jerusalém, como Paulo vai dizer no verso 26. Ele vai dizer que havia os necessitados financeiramente em Jerusalém. Então a gente percebe nesse trecho, há outros, que a igreja carecia de recursos financeiros. No entanto, nesses versos não parece que há somente uma perseguição econômica, mas também uma perseguição religiosa, pelo fato desses ricos blasfemarem o nome de Cristo. Então, esses dois versos, a gente pode... Tiago já está apresentando para aqueles que estão lendo a incoerência deles para com aquela situação. Ele continua, verso 9, ele diz assim: se todavia fazeis acepção, verso 8, se vós, contudo, observais a lei régia, segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Verso 9, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguídos pela lei como transgressores. Então perceba o que Tiago está tratando aqui agora, ainda continuando aqui o seu fluxo argumentativo acerca dessa incoerência daqueles irmãos na sinagoga. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, que seria essa lei régia, a lei real? Perceba quando um intérprete da lei, vamos tentar aí observar, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 22, do verso 36 ao 40. A gente vai observar ali um intérprete da lei interpelando Jesus acerca de qual seria o maior dos mandamentos. É interessante como Jesus dá essa resposta a esses intérpretes da lei. Jesus diz assim: amarás o teu próximo. Ele resume todos os mandamentos em dois grandes mandamentos. Ele vai dizer assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Percebam como Jesus resume os mandamentos. Amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A ideia do judeu, quando entendia essa ideia do próximo, é uma ideia daqueles que estavam dentro da comunidade judaica, dentro do povo judeu. Observem, por exemplo, o que diz, está registrado lá em Levítico, capítulo 19, verso 18. Na verdade, se a gente pegar todo o trecho, tá, o verso 16, o verso 17, o verso 18, a gente vai observar que esse próximo abordado aqui por Moisés era aquele que estava dentro da comunidade, dentro do povo de Deus. Perceba o seguinte, vamos ler só o verso 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Percebam, contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então a gente percebe ali que o judeu tinha esse entendimento que o seu próximo era aquele que estava dentro do seu povo. Mas percebam que Jesus vai ampliar esse entendimento para que eles percebam que o próximo está muito além de somente aqueles que compõem o seu povo. Percebam, por exemplo, na passagem em que a gente conhece ali, um contexto muito conhecido, Lucas capítulo 10, verso 25 ao 37, aonde a gente pode observar a história daquele homem que foi roubado, foi espancado e ali no caminho, solto
desmaiado no caminho, há algumas figuras que Jesus vai tratando que passaram por aquele caminho, passaram por onde aquele homem estava caído e não deram suporte, não auxiliaram aquele homem. Então, primeiro passa um sacerdote e passa ao largo daquele homem. Depois passa um levita, e esse levita também passa ao largo desse homem. E aí vem um samaritano, e observando aquele homem, o samaritano vai lá e pega aquele homem, limpa suas feridas, coloca ele numa hospedaria, paga todas as despesas da hospedaria. Então no final dessa história, Jesus vai perguntar quem era o próximo, né? Mostrando que o próximo é muito mais, ia muito além do que aqueles do seu povo. Os próximos o próximo na história de Jesus são os estrangeiros, os seus inimigos, todos aqueles que a gente tem contato, esses de fato são os nossos próximos. É interessante o que Jesus vai dizer em Mateus 5,44, onde ele trata que nós devemos amar os nossos inimigos. Então Jesus vai dar um entendimento mais amplo de quem é o próximo, mostrando para os judeus que ninguém deve ser tratado com diferença. E é aqui que Tiago vai pegar essa ideia. Se, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Verso 9. Se, todavia, fizeres acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Ou seja, estava mostrando para eles que aquilo que eles estavam praticando nas sinagogas era algo contrário à lei de Deus, contrária a essa lei maior de amar. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, amais o teu próximo, a lei do amor, a qual Jesus resume todo o mandamento. E ele vai dizer agora que você, fazendo diferença entre ricos e pobres, você está quebrando essa lei. A lei do amor que Jesus reuniu como as duas mais importantes. Então, Tiago vai mostrar para eles que eles são transgressores da lei, pecadores. E aí, alguns poderiam estar perguntando, de fato a gente tropeçou nesse ponto da lei. Mas por que somos tratados como transgressores da lei e não somente como transgressores desse ponto ao qual nós tropeçamos? E aí que vem a pergunta, é aí que vem a explicação de Tiago. Verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de toda a lei. Percebam que Tiago está querendo trazer uma unidade para a lei. A vontade de Deus, ela é única. A vontade de Deus, ela é inseparável. Se você transgride qualquer ponto, você transgrediu toda a lei. E aí Tiago vai utilizar aqui duas ilustrações. Na verdade, não são duas ilustrações, são dois exemplos para mostrar para aqueles homens que transgrediu, ainda que seja um ponto, transgrediu toda a lei. Vejamos aqui o que ele diz no verso 11 e no verso 12. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou. Quem é aquele que disse, não adulterarás? O próprio Deus. Também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Percebam aqui por que Tiago está usando esse trecho. Por que Tiago está usando essa outra transgressão da lei para comparar com essa acepção de pessoas que aqueles homens estão fazendo?
Muitas vezes há vários teólogos que têm as suas explicações para esse trecho, tem vários tipos de explicações acerca de por que Tiago traz esse comparativo, mas se a gente observar com calma e observar, por exemplo, aquilo que João vai trazer na carta dele, a primeira carta de João, no capítulo 3, verso 15, olha como é que João trata acerca daquele que faz diferença, daquele que odeia o seu irmão. Percebam, 1 João, capítulo 3, verso 15. O que o apóstolo diz é: aquele que odeia seu irmão é assassino. Percebam que isso provavelmente era algo que aqueles homens iriam compreender. A sua audiência iria compreender. Porque isso não está isolado, isso não é um texto que está solto aqui. Provavelmente isso era conversado, isso era sabido dentro das sinagogas. Isso era sabido dentre os cristãos. Essa exortação era comum àqueles que recebiam o Evangelho. E não por acaso, Tiago, então, ele utiliza desse trecho, desse comparativo, para mostrar para aqueles homens que, fazendo diferenciação, transgredindo essa lei do amor pela qual Jesus representa, eles estavam sendo assassinos, como que matando alguém. E olha como é que ele vai terminar, já encaminhando para o final desse primeiro trecho, olha como que ele vai dar essa conclusão aqui, no verso 12 e no verso 13. No verso 12 ele vai dizer: falai de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, ou a lei do Evangelho. O Evangelho é que traz a liberdade. Por isso que ele está tratando desse ponto. Quem trouxe o Evangelho, quem apresentou o Evangelho, Cristo Jesus, serão julgados por essa lei. E ele está dizendo: falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados. Ou seja, aquilo que eu falo, aquilo que eu transmito, eu tenho que também fazer conforme aquilo que eu falo. Tem que haver coerência. Se de fato eu sou um seguidor de Cristo, eu tenho que ser coerente com a mensagem a qual eu transmito. Verso 13: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que ele está dizendo é que, não agindo com misericórdia para com A ou com B, no juízo também você não vai receber a misericórdia, porque não tratou com misericórdia. É interessante que esse texto, essa conclusão de Tiago, ela é muito pertinente, porque trata exatamente dessa distinção no tratamento entre pessoas. Tiago é bem pesado nesses dois versículos. Ele conclui sua argumentação sobre essa questão exatamente nesses dois pontos. Ele mostrando que ele conhece cada um de forma exterior, aquilo que chegou aos ouvidos dele. E assim ele está querendo ensinar, exortar aqueles homens para que não mais procedessem assim, mostrando que há uma limitação, de que nós vemos aquilo que é exterior, como Paulo vai dizer, mas ele apontando que no juízo Deus ele conhece o coração, ele conhece a forma, se aquilo que está sendo feito está sendo sincero ou não. Percebam aqui nesse texto de 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atenteis para a aparência nem para a altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Esse trecho onde Samuel ele vai ungir Davi, e ele ali preocupado em saber quem era
dentre os filhos de Jessé, o próprio Deus alerta Samuel: olha, eu vejo o coração, eu vejo o interior do homem. No entanto, você só consegue ver o exterior. E aqui Tiago está mostrando exatamente isso. No dia do juízo vai haver misericórdia se você agiu com misericórdia. Seremos julgados pelas nossas práticas. Então, assim, ele vai terminar a sua argumentação acerca dessa incoerência que existia naquela sinagoga ou naquela igreja, que aqueles homens estavam tratando de forma diferente os ricos e os pobres. E o que ele está chamando a atenção é que isso não seja feito na igreja do Senhor, para que eles se atentem a essa prática, para que assim não mais a façam.